Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula, então, de volumetria de neutralização. E hoje nós vamos falar sobre curvas de titulação. Então, eu quero mostrar para vocês a construção de uma curva de titulação. Agora vamos começar. Lembra que eu falei para vocês que tem os diferentes tipos, né? Titulação de ácido forte com base forte, ácido fraco com base fraca com ácido forte, né? Nós vamos falar desses três tipos. E eu vou falar para vocês o que acontece. Vamos iniciar, então, com a titulação de um ácido forte com uma base forte. E o que acontece em cada uma dessas regiões que vocês vão ver aqui na curva de titulação, tá certo? Então, vamos lá. Começando aqui com o ácido forte e base forte, a gente está começando aqui com NaOH, 0,100 molar, titulando ácido clorídrico, 0,100 molar também, num volume de 100 ml. Deixa eu só ver aqui. Aqui, um volume de 100 ml, tá bem? Então, a construção da curva sempre vai ser no eixo Y o pH e no eixo X o volume do titulante que vocês estão adicionando. Então, quem é que está no titulante? É o hidróxido de sódio. Quem está sendo titulado seria o ácido clorídrico. Aqui, né, se nós fôssemos fazer uma titulação para descobrir qual seria o percentual ou a concentração molar, seria a concentração do molar de quem está aqui no LMR, que seria o ácido clorídrico. Como nós estamos falando de uma construção de curva, né? Então, a gente está fazendo a titulação para ver justamente esse comportamento. Então, no ponto de equivalência, como vocês já viram, nós temos que o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base, na proporção estequiométrica de 1 para 1, porque HCl mais NaOH vai dar o quê? Vai dar sal mais água, cloreto de sódio mais H2O. Então, para a gente saber qual é o volume no ponto de equivalência, nós vamos fazer, sabendo que o número de mols, molaridade, o que é? Molaridade é o número de mols sobre volume, certo? Então, o número de mols vai ser molaridade vezes o volume do ácido, que vai ser igual a molaridade vezes o volume da base, certo? Substituindo os valores, molaridade do ácido, a gente sabe que é 0,100 molar. Volume do ácido, né, conceitualmente, a gente pode usar aqui em litros, porque molaridade é mol por litro. Então, 100 ml seria 0,1 litros, tá? Igual a molaridade da base, que é a mesma, 0,100 molar, a mesma do ácido, e qual é o volume, então, da base no ponto de equivalência, seria também de 0,100 litros. Tá? Essa continha aqui a gente faz, olhando aqui, vocês já teriam como saber, né, qual seria o volume que todo ácido seria neutralizado pela base. Mas a gente também pode calcular se a gente tiver aqui valores quebrados, por exemplo, de concentração molar de cada um deles. Poderíamos também usar tudo em ml, porque daí a gente já teria o resultado direto em ml. Mas vamos lá. Então, nós teríamos o perfil da nossa curva de titulação seria esse aqui. Ponto de equivalência está aqui, né? Bem no meio aqui dessa reta aqui, né? Da amplitude aqui da minha curva de titulação. E nós consideramos sempre que a gente tem 1, 2, 3, 4 regiões numa curva de titulação. Quais são elas? A primeira delas é a região 1, é quando a gente não adiciona nada de titulante. Então, na região 1, o volume de titulante é 0, certo? Na região 2, a gente está antes do ponto de equivalência, certo? Na região 3, seria o próprio ponto de equivalência. E na região 4 é após o ponto de equivalência. Então, voltando, nós temos 4 regiões. A primeira delas é quando o volume de titulante é 0, não se adiciona nada. A segunda é antes do ponto de equivalência. A terceira é no ponto de equivalência. E a quarta e última região é após o ponto de equivalência. Então, nós consideramos que em cada uma dessas regiões, para qualquer cálculo que a gente efetue aqui, a gente vai ter sempre o mesmo tipo de cálculo, porque teremos o mesmo tipo de comportamento. Ok? Então, vamos lá. Na região 1, o que a gente tem? Sem adicionar, né? Sem adição do titulante, que no caso é hidróxido de sódio. Então, a gente está fazendo uma curva de titulação para calcular sempre qual é o pH em cada uma dessas regiões. Nosso objetivo final é esse. Nesse ponto aqui, na região 1, o cálculo do pH está sendo feito aonde? No Erlenmeyer, né? Como se a gente tivesse colocado um eletrodo aqui para calcular. Então, aqui, só que a gente está fazendo cálculo teórico, né? Fazendo esse cálculo teoricamente. Então, aqui a gente teria somente o quê? Somente
a solução de ácido clorídrico 0,100 molar. Então, o pH dessa solução vai depender somente dessa solução que está no Erlenmeyer, né? Então, por nosso exemplo aqui, vocês teriam como calcular rapidamente qual é o pH dessa solução. Se a solução é 0,100 molar, ou se a solução é 10 na menos 1 molar, a concentração de H+, é 10 na menos 1 molar. Então, o pH seria igual a menos log de 10 na menos 1, vai ser 1, certo? Então, aqui seria muito fácil. Cálculo da concentração do pH de uma solução de um ácido forte, que vocês já viram. Ok, agora vamos para a região 2. A região 2 já é mais complexo. A gente está antes do ponto de equivalência. Então, o que a gente tem aqui no Erlenmeyer antes do ponto de equivalência? A gente adicionou NaOH, formou o quê? Formou sal mais água. Porém, como nós estamos antes do ponto de equivalência, a gente ainda vai ter aqui um excesso desse ácido clorídrico, um excesso de um ácido forte. Então, a gente vai ter o sal formado, mais excesso de um ácido forte que está aqui no Erlenmeyer. Então, está aqui a reação NaOH mais HCl, sal mais água. Então, na região 2, nós temos o sal formado, que aqui já vou falar para vocês, porque depois isso vai influenciar nos próximos tipos de titulação, de neutralização. Aqui nós temos um sal, como é forte com forte, um sal que não sofreu hidrólise, não reagiu com a água. Se ele sofresse hidrólise, a consideração já seria diferente. E nós vamos ter excesso de um ácido forte, nesse caso aqui é o HCl. Então, na realidade, o pH vai depender somente o quê? O pH depende somente da concentração de H+, que está em excesso, desse ácido forte que não reagiu com a base para formar sal mais água. Tá certo? Então, resumindo, na região 2, você tem sal formado, né? Porque você está antes do ponto de equivalência, sal formado, certo? Mais excesso do ácido forte. Se é um ácido forte que está ali e o sal formado não sofre hidrólise, o pH só vai depender dessa concentração que está em excesso aí de ácido forte. Nós teríamos que calcular qual é essa concentração para saber qual é o pH. Nós faremos isso num próximo vídeo ou numa próxima aula, tá? Seria a segunda etapa. Na região 3, chegamos no ponto de equivalência. O que a gente tem aqui no ponto de equivalência? Todo o ácido que a gente tem aqui foi neutralizado pela base que foi adicionada nesse ponto. Então, no ponto de equivalência, nós só temos o que aqui, nesse caso? Só temos o sal formado e água. Como esse sal não sofre hidrólise, ou seja, não vai alterar o pH da minha solução que está ali na Erlenmeyer, o pH nesse ponto vai ser, teoricamente, igual a 7, que é o pH da água, da utilização da água, né? Então, na região 3, a gente tem sal formado, que não sofre hidrólise, mais água. Então, o pH só depende da ionização de H2O. H2O, né, vai dar H+, mais OH-. Nesse ponto aqui, considerando o produto iônico da água, que é 1 vezes 10 a menos 14, teoricamente, nós temos que H+ vai ser igual à concentração de OH, a concentração de H+ igual à concentração de OH-, né? Relembrando que vocês já viram, KW é 1 vezes 10 a menos 14, se as concentrações são iguais, isso aqui vai ser ao quadrado, né? Vai ser H+ ao quadrado. Então, H+ vai ser raiz quadrada do produto iônico da água, que é 1 vezes 10 a menos 14. Ou seja, a concentração de H+, que é igual à concentração de OH-, vai ser 1 vezes 10 a menos 7. Log de 1 vezes 10 a menos 7, pH menos log da concentração de H+, vai ser igual a 7. Então, nesse ponto aqui, o pH, quando a gente tem titulação de um ácido forte com base forte, no ponto de equivalência, o cálculo, o pH seria igual a 7. Feito. E, finalmente, a última região, né? Região 4, da nossa curva de titulação. Para essa região, que nós estamos após o ponto de equivalência, pensem bem, sempre, não tem que decorar nada, gente, é sempre pensar o que está acontecendo no Erlenmeyer. Você está aqui, você adicionou NaOH, você ultrapassou o ponto de equivalência, então você tem o sal formado, mas agora você vai ter excesso do titulante, que nesse caso aqui é uma base forte. Então, raciocínio parecido com o que a gente tinha na região 2. NaOH mais HCl vai dar cloreto de sódio mais água, sal formado que não sofre hidrólise, né? Isso é muito importante, ele não sofre hidrólise por quê? Porque ele veio de um ácido forte, uma base forte. Então, Na+ não vai reagir com OH- da água para voltar a ser NaOH.
né? A setinha do NaOH só tem setinha de dissociação, né? O Cl- não vai reagir com H+ da água para voltar a ser HCl. O HCl é um ácido forte, só tem a setinha no sentido da dissociação. Ele não tem a volta, né? Não tem o equilíbrio. Então, a gente vai ter excesso de base forte e, no raciocínio análogo à região 2, o pH vai depender só dessa concentração de OH- que está em excesso, né? Porque é uma base forte, certo? Então, é esse o cálculo que a gente tem que fazer, descobrir qual é a concentração de OH- que está em excesso, para calcular, então, daí agora o pOH, tá bom? O pOH diminui de 14 e a gente tem o pH, né? Então, aqui, finalizando, a maneira de calcular o pH será a mesma quando os volumes de titulante adicionados estiver na região 1, 2, 3 ou 4 da curva de titulação. Ou seja, se eu estiver na região 1, né, se o meu volume de titulante estiver na região 1, vai ser daquela forma que eu já falei para vocês que a gente calcularia o pH. Se a gente estiver na região 2, que é antes do ponto de equivalência, nós calculamos dessa forma que foi descrita para vocês na região 2. Na região 3, no ponto de equivalência, também já foi descrito. E na região 4, também já foi descrito. Certo? Então, pessoal, é isso, né? Assim, a gente vai fazer a construção da curva de titulação, certo? Assim, vocês entenderam como se dá o cálculo nessas 4 regiões da curva de titulação. Até mais!